qual a diferença entre machine learning e programação? Porque eu estou começando agora e eu sei que para trabalhar com machine learning eu uso programação. Fala aí um pouquinho para mim. E aí, é claro, né? Vou falar para você. O machine learning, ele nada mais é do que a etapa onde a gente ensina o computador, né, por meio de algoritmos, a fazer ali as predições, de forma bem resumidona. Beleza? Agora, como é que a gente ensina a máquina? Né? Como é que a gente faz ali alguma coisa com a máquina? Né? Como é que a gente passa instrução para ela? É por meio de uma linguagem de programação. E aí que entra o nosso querido Python. O Python, que hoje é a linguagem oficial da inteligência artificial, ele nada mais é do que a língua que o nosso computador conversa. Não só, ele é multilingüe, tá? O nosso computador. Então, ele não é só o Python, mas hoje em dia a gente utiliza mais o Python para ensinar o computador a fazer predições. Então, se eu quero saber qual é o melhor cliente para que eu possa ofertar ali um produto, eu vou treinar a minha máquina utilizando os meus dados e à medida que eu treino essa máquina com os meus dados, eu vou ter uma resposta a respeito de uma predição qualquer. Então, quando eu estou falando de machine learning, eu estou falando da etapa onde eu vou mandar um tipo de instrução para o computador para que ele utilize algoritmos para criar essa máquina preditiva. E a programação em si, ela vai nos ajudar a fazer isso. Né? Então, a própria programação Python, ela me ensina a falar para o computador. Computador, utiliza o algoritmo tal, receba esses dados aqui, faça o treinamento, depois avalia se meu treinamento está legal ou não e, cara, implementa essa parada aí num site para que as pessoas possam usar. Sacou de qual é? Então, ó, a programação nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Beleza? Por que você deu esse exemplo, Eduardo? Porque é o seguinte, algumas pessoas, geralmente, né, a galera que está começando, pergunta assim, Eduardo, eu preciso, então, ser um programador Python para trabalhar com ciência de dados? E aí eu falo que não é uma necessidade, né, de você ser um programador Python para trabalhar na ciência de dados. Por quê? Você vai utilizar o Python, vai utilizar para caramba. Só que o Python focado para data science, ele é praticamente um mundo à parte do Python que é utilizado para desenvolvimento de games, por exemplo. Né? Então, assim, a programação em si, ela tem múltiplas funcionalidades. Então, por isso que eu gosto de fazer essa separação, sabe por quê? Porque às vezes o colega quer trabalhar com ciência de dados e aí ele vai lá e se matricula, sabe, num treinamento de programação Python, sem nem saber ali qual é o objetivo, né, do treinamento em si. E, cara, pô, aí eu preciso alertar, é claro, se você está querendo olhar para a ciência de dados, você sim vai trabalhar com o Python pra caramba, mas cuidado com o foco que você está dando. Senão você vai fazer aí uma porrada de coisa que não vai te ajudar a ser cientista de dados. Tá bom? Agora você quer aprender a programação pela programação? Aí não. Aí você vai fundo que tá tudo bem. Beleza? Agora, outra pergunta que passa geralmente na cabeça de quem está começando é a seguinte: Eduardo, por que o machine learning ele é tão importante assim na ciência de dados, né? E aí, primeira coisa que a ciência de dados hoje, ela é o que é graças ao poder de fazer inferências que o machine learning nos deu. Antigamente, a gente, e aí, assim, antigamente eu falo 10 anos atrás, vai, um pouco mais, para a gente ali, no início dos trabalhos com os dados, a gente tinha como grande motor de cálculo a nossa querida e velha matemática somente. Então, eu tinha alguns modelos estatísticos que me ajudavam ali a fazer as inferências, eu tinha aquela lógica lá da álgebra linear para compreender como é que eu fazia lá os componentes principais, aquela coisa toda, para quando eu quisesse, sei lá, fazer um trabalho de redução de dimensionalidade. Aí, se eu falei grego para você, eu quis dizer só que eu tinha um pedaço da matemática que me ajudava a fazer uma inferência, a fazer uma predição.
tudo certo. Só que acontece que a gente agora está numa época onde a gente juntou a computação com a matemática, mas características de business, né? Ou seja, eu estou resolvendo problemas empresariais, problemas que realmente pode ajudar na tomada de decisão. Quando eu peguei esses 3 tópicos fera e juntei, pum, nasceu a ciência de dados. Só que aquela metodologia que era uma metodologia mais de leve ali, não é de leve assim, não estou querendo simplificar a parada, mas que era mais teórica e aplicável com base na teoria que estava ali, numa teoria estatística, ganhou uma escala muito grande, né? Por quê? Porque a gente jogou a computação para fazer coisas que, às vezes, a estatística só não fazia, né? Então, o que aconteceu foi que, cara, demos um poder muito grande para fazer inferências, que não era mais só aqueles métodos estatísticos, que, na verdade, os métodos eles ficaram só como uma pequena base, depois essa parada cresceu muito, né? Cresceu muito. A gente viu que a computação poderia nos ajudar nisso, e aí desenvolvemos uma cacetada de algoritmos, uma cacetada de metodologias diferenciadas, né? E aí nasceu o machine learning, né? O machine learning, ele é importante na ciência de dados exatamente por causa disso. Primeiro que ele é uma parte fundamental para que você consiga dar instruções para as máquinas para que elas possam fazer as predições em larga escala. Por isso que eu chamo, inclusive eu falo que essa etapa, né, do processo do pipeline da ciência de dados, né, que é desde a obtenção dos dados até você resolver o problema empresarial, eu falo que o machine learning talvez seja a parada mais fera, né, a etapa mais principal, é o core, é o coração ali das aplicações. Né? Então, assim, esse é o nosso grande trunfo, e por isso que saber machine learning é uma parada muito importante para o CD Pro, beleza? Então, uma das coisas que eu vejo, assim, que eu dei esse exemplo, né, que é um exemplo mais simples, que é mais simples não, né, que é mais atual, que é mais do contexto, que é esse chat GPT, que eu dei de exemplo para você, mas assim, eu tenho outros exemplos, né, que, sei lá, vamos pegar um exemplo simples, né, eu tenho um aluno lá numa seguradora, né, e aí um dos trabalhos lá dessa seguradora é identificar, não é seguradora, é mineradora, um dos trabalhos lá é identificar qual é a etapa dessa mineradora lá onde ele pode fazer um tipo de otimização das contas, otimização das peças que estão sendo utilizadas, otimização do material, né? E aí, o que o CD Pro fez, né? O CD Pro foi lá e utilizou o conhecimento dele para que ele pudesse aplicar o machine learning para ajudar a gente a tomar essa decisão de falar, olha, esse processo aqui, ele pode utilizar menos material A, ou ele seria mais efetivo se eu utilizasse mais material B, enfim, o CD Pro foi lá e utilizando o machine learning, ele foi lá e ajudou a mineradora a tomar decisões um pouco mais assertivas, utilizando machine learning. Então, esse é só um exemplozinho bem simples. E aí, outra coisa que deve vir na sua cabeça é, Eduardo, beleza, então para entender essa parada de machine learning, eu sei que eu tenho que manjar muito de programação, né? Não tem jeito. E aí entra naquela história. Você precisa sim manjar bastante, a ponto de você conhecer aquilo que você precisa conhecer para fazer a metodologia funcionar. Né? E você dar a aplicação, e você olhar e conseguir avaliar essa aplicação, tá bom? Só para não se esbarrar naquela coisa de achar que você precisa ser um programador para fazer ali um trabalho com machine learning. Não, inclusive, hoje em dia, a gente tem alguns... quando você fala da programação Python, a gente tem algumas bibliotecas de pacotes e bibliotecas que nos ajudam a fazer o machine learning e o deep learning. Então, a gente tem ali pacotes. Na verdade, tem até frameworks, se a gente for para especialização da especialização do machine learning, né? Ou seja, se a gente se aprofundar, for para o deep learning, a gente está falando até de frameworks. E aí, então, o que acontece é que você utiliza a programação Python para que você
aprenda os pacotes e bibliotecas que são importantes para desenvolver o machine learning, o deep learning que você está precisando. Tá bom? Então, assim, a programação você vai aprender bastante, mas, cara, relaxa que você não vai precisar decorar, né? É uma outra coisa que eu gosto de falar. Até mesmo porque se você decora, você acaba se enrolando. Porque essa parada muda. Você precisa ter a mentalidade de CD Pro para você saber como e onde procurar, né? A forma de fazer. Porque se você decora essa parada, primeiro, né, que é praticamente possível, mas se você decora, o que acontece é que quando você se deparar com um problema de versionamento, vai dar um bug na sua cabeça. Por quê? Porque esses pacotes são versionados de tempos em tempos. O desenvolvedor ele vai lá e fala, cara, olha só, eu estou indo aqui, em vez de 1 para 5, eu estou indo de 1, vou para 3, depois eu vou para 5. Eu vou logo de 1 para 5 de forma direta. Ele percebeu uma melhora no caminho. Ele vai lá e altera o pacote. E aí, se você decorou que tem que ir de 1 para 3 para 5, o que aconteceu? Pô, você, além de ficar ultrapassado, né? Você perdeu um espaço que você tinha na memória aí. Então, você tem que aprender qual é o caminho que você precisa seguir para que você possa tomar a decisão correta de utilizar o machine learning, sem decorar essa parada, tá bom?